Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição do projeto Auxílio ao Mestre. E a lição de hoje é a lição de número 2, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Na lição de hoje nós vamos analisar a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela tem uma riqueza de questões espirituais. Ela fala da salvação oferecida por Deus e os vários tipos de reações relacionadas ao pecador. Aqueles que desprezam logo de cara a salvação, rejeitam, aqueles que abraçam e desistem logo a seguir porque não criam raízes, aqueles que, por causa dos cuidados da vida, acabam abandonando a palavra de Deus e também, por último, aqueles que produzem a 100, 50, 30 por um, ou seja, a mesma semente é lançada em vários terrenos que representam o coração do homem. As oportunidades são as mesmas. A forma como cada um vai se apropriar desta oportunidade, aí, meu amado, ela é pessoal e cada um responderá por ela. Vamos então ao tópico de número 1 da nossa lição. Interpretação da parábola do semeador. Nesse primeiro tópico, nós vamos analisar como se dá a interpretação da parábola do semeador. Dentre as muitas parábolas que Jesus proferiu, a parábola do semeador, aparentemente, ela possui elementos de fácil entendimento. Você não tem dificuldade de entender o todo da mensagem. Pode acontecer de ter uma parte ou outra que foge, talvez, a princípio, à sua compreensão. Mas, de uma forma geral, nós conseguimos compreender a mensagem. Vamos, então, ao subtópico de número 1. A importância em compreender a parábola. A partir da parábola do semeador, é possível compreender que a semente, palavra de Deus, é lançada no terreno do coração de cada um de forma igualitária. A forma como cada qual reagirá ante a oportunidade oferecida é de responsabilidade pessoal. O semeador, mesmo ciente do desprezo e indiferença ante a tão preciosa semente, não despreza a ninguém. Observa a parábola do semeador. O semeador é o próprio Jesus ou o próprio Deus. A semente é a palavra e o terreno, o solo, é o coração do pecador. Então nós observamos que o semeador, ele sai lançando a semente sobre todo tipo de terreno, sobre tanto terreno apropriado para a semente, como um terreno que a princípio não seria tão apropriado assim. Porém, ele dá o mesmo princípio de igualdade. Não favorece um em detrimento do outro. A semente é a mesma. E a forma como cada um vai reagir, meu amado, ante a oportunidade que a palavra de Deus, a salvação oferecida, é de caráter pessoal e individual. Deus não faz acepção de pessoas. Eu destaco mais um outro ponto aqui. O semeador, mesmo ciente do desprezo que muitos terão para com a semente, que é a palavra, ele não deixa de lançar a semente. Agora, há que se entender,
Hoje todos podem rejeitar a palavra de Deus, ninguém é obrigado a ser crente, ninguém é obrigado a ser da Assembleia de Deus. Alguém pode professar, dizer que não acredita na existência de Deus, que não acredita em princípios e valores, pode até se travestir de Jesus Cristo, fazer chacota e zombaria, pode até pegar a palavra de Deus e deturpá-la. Esse é um direito que Deus concedeu a cada pessoa, tanto de aceitar como desprezar a palavra dele. Agora, uma coisa é certa: no dia do juízo final, ninguém vai ter a opção de não se sujeitar ao juízo final. Tá claro, querido? No juízo final, ninguém vai poder dizer que Deus não deu para ele a mesma oportunidade daquele que foi salvo. Tá claro aqui? Então, o semeador, ele lança a semente, mesmo sabendo que ela será desprezada por aqueles que a receberão. Vamos ao outro subtópico da nossa lição: os elementos que constituem a parábola: o semeador, a semente e o solo. O semeador é o próprio Jesus, o qual conclamaria muitos outros semeadores para darem continuidade ao trabalho. A semente é a palavra, a qual expressa o pensamento de Deus comunicado aos homens. O solo representa o coração do homem e a forma como este interage com a boa e preciosa semente, o que podemos definir como livre-arbítrio. Observe os elementos da parábola. O semeador é o próprio Deus, o próprio Jesus. Mas aí eu abro um parêntese para compreender que Jesus ele veio para dar início à igreja. Posteriormente, ele chamaria vários outros semeadores, do qual eu faço parte e você faz parte. Nós fomos chamados pelo Senhor para cuidar da sua seara. Somos semeadores. Estamos lançando a preciosa semente, mas o primeiro semeador aqui é Jesus. Outros viriam depois, como o caso dos apóstolos. Depois nós vemos a história da igreja, como Deus usou homens e mulheres para lançar a boa semente. E é por esta razão que nós fomos alcançados e professamos essa fé no Senhor Jesus Cristo. E agora, o que é? Já falamos, definimos o semeador, e agora nós vamos definir a semente. A semente, meu amado, é propriamente a palavra do nosso Deus. A semente, ela é a palavra de Deus, que é a expressão da mente de Deus para o homem. Alguns pensam que a Bíblia, o Evangelho, é coisa de gente medíocre, de pessoas sem inteligência, pessoas sem cultura. Mas nem Harvard ou Oxford, que são talvez as duas maiores faculdades de referência mundial, uma nos Estados Unidos e a outra na Inglaterra, nenhuma delas detém a grandeza, o saber que está contido na palavra de Deus. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é a expressão da mente e do pensamento de Deus ao homem. Agora, irmão Mauro, mas a Bíblia contém todo o conhecimento de Deus? Não, a Bíblia contém um fragmento, uma molécula, talvez se comparada a um oceano, uma pequena molécula da sabedoria de Deus. E essa pequena molécula da sabedoria de Deus, expressa através do Evangelho, da sua palavra, ela é infinitamente superior a qualquer outro saber científico e acadêmico. Quando nós pregamos a palavra, nós estamos preparando homens e mulheres para morarem no céu, serem cidadãos do céu. Amém, querido? Crer na Bíblia ou não crer na Bíblia
não vai tornar ninguém mais inteligente ou intelectual. Mas crer na Bíblia e viver a palavra de Deus vai fazer uma diferença muito grande na eternidade. Por isso que devemos fazer as nossas escolhas agora e conviver com elas na eternidade. Esse solo, ele representa o coração do homem e a forma como ele interage ou reage ante a semente, a palavra de Deus. É o que nós podemos definir na teologia como livre-arbítrio. A semente é lançada, tanto naquele que abre o coração, como aquele que fecha o coração. Tanto para aquele que valoriza a semente, como aquele que não valoriza a semente. Então, cada um ele faz uso do seu livre-arbítrio. Com o uso do livre-arbítrio, o homem pode ir para o céu, mas com o uso equivocado do livre-arbítrio, o homem acaba escolhendo o caminho da perdição, do inferno e do juízo final. Os diferentes tipos de solos infrutíferos. O solo duro representa aqueles que, além de não crerem na palavra, tentam de todas as formas desqualificá-la. O solo de pedregais são aqueles que estão na igreja e só pensam em receber bênçãos. O solo de espinhos são aqueles que amaram mais as coisas que o próprio Deus. A busca desenfreada por sucesso e fama pode desviar o homem da salvação. Nós vamos analisar aqui os solos infrutíferos. Como alguém vai lançar uma semente num solo que não vai dar nada? Como alguém vai lançar uma semente num solo que não é apropriado? Então eu vejo aqui a misericórdia de Deus, Deus estendendo a oportunidade para todos. Tá bom, meu amado? Nós vamos avaliar aqui primeiro grupo. O primeiro grupo é aquele que a semente cai no chão e ela logo seca porque vem o sol. Esse grupo representa aqueles que dizem não crer na existência de Deus, não crer na Bíblia e, além de não crer na Bíblia, eles tentam refutar e desqualificar a palavra de Deus. Esse é o primeiro grupo. São aqueles que se opõem, que se colocam contra a palavra de Deus. Esse é o primeiro grupo. Agora eu quero chamar a atenção que, eu vou falar lá na frente, alguém pode rejeitar a mensagem hoje, mas não rejeitá-la no dia de amanhã. Alguém vai falar, quem não aceitou a mensagem já está indo para o inferno. Talvez a pessoa não aceita com a sua pregação, com o seu folheto, com a sua vida. Talvez Deus está te usando para preparar aquele solo, porque até o solo mais árido, se ele for regado com água, com o jejum e oração lágrima, Deus pega aquele solo infrutífero e pode fazer dele um solo fértil, onde a palavra de Deus vai encontrar guarita. Outro solo que nós queremos falar, o solo que caiu nos pedregais, são aqueles que estão na igreja e só pensam em receber bênçãos. Há um grupo de pessoas que estão na igreja, irmão, que só pensa em receber bênção. É só vitória. Ele não quer calvário, sacrifício, não ora, não jejua. Ele está na casa de Deus e pensa que a casa de Deus é um shopping center, que ele vai ter de tudo. Tem carro, tem casa, tem joia, tem smartphone, tem tudo ali, é só pedir que vem. Meu querido, esse é o tipo de crente que caiu no meio dos espinhos, tá bom? Os cuidados da vida acabaram tirando do foco. Outro tipo, o solo de espinhos são aqueles que amaram mais as coisas que o próprio Deus. São aquelas pessoas que iniciaram a caminhada cristã, tiveram uma experiência, provaram da graça vindoura, conforme está escrito lá na carta aos Hebreus, porém, em dado momento, o sucesso, a fama, o dinheiro
e várias outras situações o desviou do propósito maior, que ele passou a amar mais as coisas do que o próprio Deus. Paulo fala, por exemplo, do Demas amou o presente século. Ele abandonou o evangelho. Ele virou as costas para o evangelho. Então nós vemos aqui os vários tipos de solos infrutíferos. São aqueles que a semente é lançada, porém, por várias razões, essa semente acaba não crescendo, frutificando e alcançando o seu objetivo, que é dar frutos. Tá claro aqui? Encerramos aqui o tópico de número 1 e já vamos para o tópico de número 2 da nossa lição. A importância de ouvir o Evangelho. No primeiro tópico, nós falamos necessariamente acerca da parábola do semeador e os vários tipos de solo, o que representa cada elemento daquele. E nesse tópico nós vamos falar sobre a importância de ouvir a palavra, de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos lá então no subtópico de número 1. Desse ponto. O tipo ideal de solo. É pelos frutos que se conhece a árvore. Todo salvo em Cristo é chamado e capacitado para crescer e frutificar. Crente que produz não dá trabalho na igreja. Ele sabe qual a razão da sua chamada. O melhor antídoto contra a frieza e apostasia da fé é a frutificação. O salvo em Cristo será conduzido e impulsionado pelo Espírito Santo a ser um agente abençoador. Observe comigo, tipo de solo ideal para a semente. Esse tipo de solo é aquele que a semente encontra guarita. A semente, que é a palavra, ela encontra, a pessoa abre o coração para a palavra. E aquela semente, ela vai germinando, ela vai crescendo. E outra coisa, depois de crescer, ela começa a dar os seus frutos. Observa que o crente frutífero, o crente que dá fruto, irmão, ele não dá problema na igreja. Quem dá problema na igreja é o crente invejoso, o crente carnal, o crente, às vezes, maldoso, o crente joio, porque há o trigo e há o joio, e aquele crente que está ali, que é um peso morto na casa de Deus. Ele critica todo mundo que está fazendo. Critica o pastor, critica a dirigente do círculo de oração, critica o jovem que está à frente da mocidade, ele só sabe criticar. Esse daí é um crente problemático, porque ele não está frutificando, ele está agindo como uma erva daninha, como aquele mato que fica ali em volta da plantação. E o destino final da erva daninha é ser lançado no fogo. Então, quando o Espírito de Deus de fato está na minha vida, na sua vida, automaticamente, meu querido, nós vamos frutificar, nós vamos crescer, nós seremos regados pelo Espírito Santo, a água da vida que é Jesus. Então nós vamos dar frutos e esses frutos serão permanentes. Outro sim que eu destaco. O melhor antídoto, meu querido, para a frieza espiritual e a apostasia é a frutificação, porque crente que está frutificando não desvia. Davi, enquanto ele ia para as guerras de Israel, ele se fazia presente, ele vencia todas as guerras. Mas o dia que Davi não foi para a guerra e ficou em casa, ele colocou os olhos aonde ele não deveria ter colocado, ele desejou o que ele não deveria desejar. Então, mente vazia, oficina do diabo. Você quer vencer a frieza espiritual e a apostasia? Vá nos hospitais, vá na cadeia,
vá na rua entregar folheto, vá limpar o banco da igreja, faça alguma coisa na obra de Deus. Auxilie o professor, vá no Facebook, meu querido, coloca ali, trabalhe, faça algo na obra de Deus. Quem diz que você precisa ser presbítero? Quem diz que você precisa ser diácono? Quem diz que você precisa ser um obreiro com credencial? Meu querido, quem foi chamado para fazer frutificar, ele faz com ou sem credencial, porque ele não precisa ser visto por ninguém. Davi, as maiores vitórias que ele travou, não tinha ninguém lá para testemunhar. Quando ele lutou com o leão, quando ele lutou com o urso. O problema é que nós vivemos o período da geração da ostentação. Tudo que faz tem que mostrar. Tudo que realiza tem que colocar no Facebook, no YouTube, para todo mundo fazer. Não há mais espaço para o anonimato, pessoas que fazem no silêncio, para sem ninguém ver. Hoje muitos aspiram pelo estrelato, pela fama e pelo sucesso. E esta busca desenfreada pelo sucesso, pela fama, já tirou muita gente do caminho da salvação. Vamos prosseguir na nossa lição. O tipo ideal de ouvinte. Sob a ótica bíblica, o ouvir envolve o ato de absorver e aplicar a palavra de Deus em nosso viver diário. Há crentes que sofrem de depressão se não pegar no microfone nos cultos de domingo ou nas festividades. Porém, não são vistos na escola dominical ou nos cultos de ensino bíblico. Estes querem falar, mas não estão aptos a ouvir. Aqui nós vamos falar sobre a capacidade de ouvir. Há muita gente para pregar, há muita gente para ensinar, há muita gente que é mestre, há muita gente que é doutor, há muita gente que está bacharel em teologia, que sabe muito, quer falar muito, que se não pegar no microfone da igreja, no culto de domingo ou na festividade, dá depressão, porque ele volta para casa de biquinho, chateado, amargurado, porque o grupo dele não cantou, porque ele não teve uma oportunidade, porque ele quer ser visto, ele quer aparecer. Então, quando a Bíblia fala ouvir, quer dizer posição de esteja atento, seja tardio em falar e atento em ouvir. Porque quando você fala, eu falo, eu estou comunicando aquilo que eu já aprendi, que eu sei. Mas quando eu estou ouvindo, no sentido de absorver a palavra de Deus e aplicá-la no meu viver diário, aí eu estou sendo edificado, consolado e exortado. Está claro aqui, meu querido? Então, eu faço aqui esta colocação. Tem muita gente para falar e pouca gente para ouvir. Aqueles que acham que têm a última palavra sobre qualquer questão teológica. Ele tem as respostas a todos os enigmas. Eles conhecem o grego, o hebraico e o aramaico. Eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, o problema é quando essa pessoa está apto somente para falar, mas não está apto para ensinar. Meu querido, antes de sermos professores de escola bíblica, nós somos aluno. Professor que só aparece na escola dominical. No dia que vai dar aula, vou falar a mais pura verdade, ele não serve para ser professor. Não serve. Porque ele só vai no dia que vai ministrar a lição, só ele vai falar, mas ele não vai ouvir. Então, eu sou da opinião que ele não serve para ser professor de escola bíblica. Antes de ser professor, você é aluno, ouvinte, no sentido de ouvir para ser edificado, consolado e exortado pela palavra do nosso Deus. A importância de ouvir. Os apóstolos de Jesus passaram pelo período de aprendizado e amadurecimento. Eles não queimaram etapas. É preciso passar pela etapa do saber ouvir,
que é a busca do conhecimento e a capacitação intelectual, para só depois ensinar os demais. Há quem se autodenomine ministro do Evangelho sem sequer saber ouvir, só sabe dar ordens. Olha a importância de saber ouvir. Há pessoas, meu amado, que na obra de Deus, ele, como eu já disse, ele quer mandar. Eu observo os apóstolos que andaram com Jesus. Primeiro, eles passaram aproximadamente 3 anos a 3 anos e meio ouvindo. Eles fizeram uma faculdade intensiva com Jesus. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nas vigílias, não tinha horário não, era um intensivão com Jesus. 3 anos, 3 anos e meio. Meu querido, nós fazemos faculdade com 5 anos, com carga horária de 4 horas, 4 horas e meia. Os apóstolos andaram 3 anos e meio, quase que 24 horas por dia com Jesus. A carga horária deles é maior do que qualquer faculdade que nós temos aí, meu querido. Então nós observamos que primeiro eles passaram pela etapa do aprendizado. Primeiro aprende, busca capacitação intelectual. Por que Jesus preparou os discípulos? Por que um homem, Pedro, trabalhava numa companhia de pesca, posteriormente escreve a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro? Era um homem de pesca, ele não era um intelectual, mas escreve com uma maestria fora do comum, porque foi inspirado. Onde ele agregou aquela cultura, conhecimento, 3 anos e meio aos pés de Jesus. Jesus estava preocupado com a qualificação intelectual, com a qualificação moral e com a qualificação espiritual. Então, se você quer ensinar, primeiro você precisa ouvir, aprender, ter alguém que venha te ensinar, te edificar e ministrar para você. E eu faço aqui uma outra colocação, que há muitos que se autodenominam ministros do Evangelho. Conheço pessoas que se auto-intitulam pastor, mas não é pastoreado por ninguém. Pessoas que se dizem missionários e não foi consagrado por ninguém. Pessoas que se intitulam apóstolo, paipóstolo, vopóstolo e por aí vai. Pessoas que nem passaram pelo processo do aprendizado. São pessoas muitas vezes arrogantes, soberbas, prepotentes. E no Brasil, eu não sei na sua cidade, mas aqui na minha cidade de Governador Valadares, pequenas igrejas, grandes negócios. Porque abrir igreja hoje é sinônimo de um bom negócio. Para aqueles que não têm caráter, para aqueles que não têm amor à obra de Deus, mas têm amor ao dinheiro. Estes, o machado está posto à raiz da árvore e será cortado e lançado no fogo. Tá certo, meu querido? Então, vamos prosseguir na nossa lição. Próximo subtópico. Tópico de número 3. O chamado para anunciar o Evangelho. Nesse tópico nós vamos avaliar, analisar a chamada de Deus para a pregação do Evangelho. Nós vamos avaliar, analisar isso aqui agora. Aqueles que ouvem, que ouviram e, como eu disse no começo da lição, Jesus ele é o primeiro semeador, ele deu início a um projeto chamado igreja. Tá claro? Posteriormente, ele chamou vários outros semeadores. Como eu já disse, ele qualificou, capacitou, os preparou, depois os enviou. Depois ele foi assunto ao céu e enviou o Espírito Santo. Então, aqueles que ouviram e a palavra de Deus penetrou nos seus corações, eles passaram agora a frutificar. E é sobre isso que nós queremos falar. Vamos então ao primeiro subtópico desse ponto. A obra da maior importância. O Senhor outorgou à igreja uma tríplice missão, a saber, missão para com Deus, missão para consigo mesma e missão para com o mundo.
Nossas festividades, nossos congressos e demais eventos têm o seu devido valor. Todavia, se a igreja viver em função de si mesma, ela irá se definhar gradativamente e estará a caminho da apostasia na fé. Nós observamos aqui aqueles que foram chamados por Deus para frutificar. A igreja, ela foi chamada para influenciar a sociedade. Dentro de missiologia, quando nós estudamos na teologia, nós compreendemos que a igreja ela tem uma tríplice missão. Ela tem uma missão para com Deus, para consigo mesmo e para com o mundo. Essas são o tripé, a missão da igreja. Então, a missão para com Deus diz respeito à adoração. Tudo que é feito na igreja visa agradar a Deus e é para Ele, não para o homem. O culto, o louvor, a pregação não visa agradar você, visa agradar a Deus porque é para Deus. Segundo, a igreja tem uma missão para consigo mesmo. É a igreja envolvida com a igreja, a manutenção. Aí nós podemos falar de congressos, podemos falar de festividades, podemos falar de círculo de oração, a visita pastoral, aqueles eventos sociais. Isso faz parte da igreja. Isso é importantíssimo. Agora, o perigo é quando a igreja vive girando em torno de si mesma. A igreja, ela tem uma missão para com o mundo, para com a sociedade. Agora, quando a igreja vive somente de congresso, só de festividade e eventos sociais e aquele ativismo religioso, que aquele monte de evento, me desculpe que talvez não seja na sua igreja, mas eu conheço muito lugar aí que é festividade e mais festividade para encher linguiça. Porque não há salvação, não há conversão, culto para crente pular, se emocionar e sair, depois volta para casa, continua brigando, xingando a mulher, continua caloteiro, não pagando. Eu fico perguntando, que para que essa festividade então, se não há salvação? Então, meu querido, a igreja que gira em torno de si mesma e não tem a visão do evangelismo, de alcançar as almas, esta igreja está fadada a entrar pelo caminho da apostasia. Ela vai se definhando, ela vai perdendo a sua identidade. A igreja ela tem a tríplice missão, para com Deus, para consigo mesmo e para com o mundo. E um tripé, ele só se sustenta se ele estiver apoiado sobre as três bases. Se estiver apoiado sobre duas, ele vai cair, ele não permanecerá. Está claro aqui? Jesus e a ordem para pregar. Um dos sinais que evidencia o encontro real com Cristo é o desejo quase que incontrolável de falar acerca da salvação. A mulher à beira do poço, tão logo que se encontrou com Jesus, seu desejo foi o de falar dele para toda a cidade. Filipe desceu a Samaria e levou a mensagem do Cristo ressurreto a todos os moradores. Quem de fato nasceu de novo terá dentro de si uma chama que o impulsionará a pregar o Evangelho. Meu amado, a Bíblia fala que pelos frutos os conhecereis. Vamos analisar. Uma das características daquele que de fato nasceu de novo é uma nova criatura. É lavado, remido, ensaboado, enxaguado no sangue de Jesus Cristo. Uma das características dele que nós podemos observar é o desejo quase que incontrolável de falar da salvação. Se você é crente em Jesus Cristo e acostumou, já é crente velho na igreja, já é assembleiano, já antigo, com 50 anos de crente, e perdeu a alegria de pregar, nós precisamos despertar esta alegria.
Porque uma das características daquele que nasceu de novo é o desejo de falar, de pregar, de testemunhar. Não necessariamente eu vou para a praça pública, vou pregar com o megafone. Eu tenho várias formas sutis de pregar. Eu conheço um alfaiate que já partiu, descansa no Senhor, que todos que chegavam até a sua alfaiataria, ele falava do amor de Deus, falava da salvação, e dentro da roupa que ele entregava, ele deixava ali um folheto. Era uma forma que ele encontrou de falar da salvação. Então nós precisamos encontrar formas e maneiras de comunicar a mensagem do Evangelho. Quando aquela mulher, à beira do poço, que tinha vários maridos, que Jesus debate, ela debate com Jesus acerca da legitimidade daquele poço, que o pai Abraão bebeu água naquele poço, aquela rivalidade entre judeus e samaritanos. Aquela mulher, quando ela é convencida pelo Espírito Santo que ela estava diante do Cristo, amado, ela desce a ladeira correndo e vai até a cidade e fala: achei um homem. Aí as pessoas devem ter falado: me conta a novidade, eu quero saber o que é novo, porque a coisa que você mais faz é achar homem e mulher. Você já teve vários maridos e o que agora você tem não é seu. Você está em adultério, você agora é amante, você está em pecado. Ela tinha fama, nada agradável na cidade. Ela ia pegar água no horário que não era o horário normal que as outras mulheres estavam, porque ela era rejeitada, ela era a ovelha negra, aquela problemática na sociedade. Mas quando ela encontra a salvação, meu amado, ela desce com o espírito de evangelista e prega: eu achei um homem. Ela fala com eles, falaram: talvez o que você mais acha na vida é homem. Ela falou: não, esse que eu achei, ele é diferente. Ele não me seduziu, não me cantou, ele não caiu na minha lábia, do contrário, ele me confrontou com os meus erros, com os meus pecados e me apontou o caminho da salvação. Meu irmão, todo mundo subiu a ladeira para saber que homem é esse que conseguiu resistir às cantadas e à sedução daquela mulher. Irmão, quando eles chegam lá e Jesus prega para aquela cidade, eles disseram: olha, antes nós críamos porque ela havia dito, mas agora nós cremos porque temos visto e ouvido que de fato tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, antes eles acreditavam porque ela havia falado. Olha como uma mulher que acabara de nascer, ela consegue influenciar toda uma cidade. Meu querido, nós precisamos que o Espírito Santo venha despertar a nossa instituição Assembleia de Deus no Brasil, para que nós não fiquemos mais fechados dentro das nossas paredes, dos nossos congressos, dos nossos simpósios, das nossas festividades, dos nossos eventos sociais. Festa verdadeira é festa lá no céu. Eu penso que nós temos muito ativismo religioso, muita coisa para encher linguiça e tapar buraco. Precisamos de ter projetos realmente com visão de alcançar vidas, alcançar almas, porque faz parte da tríplice missão da igreja. A importância de pregar o Evangelho. Alguém que rejeita a mensagem do Evangelho hoje pode não o rejeitar no dia de amanhã. O salvo em Cristo precisa estar preparado para lançar a semente em todos os tipos de solo, sem se deixar desanimar. Noé pregou para o mundo de sua época, não alcançou multidões, apenas sua esposa, filhos e noras lhe deram crédito. Todavia, ele cumpriu sua missão. Olha a importância de pregar o Evangelho. Primeiro ponto que eu quero destacar: alguém que rejeita o Evangelho hoje não significa que ele vá rejeitar o Evangelho amanhã. E alguém que aceita o Evangelho hoje, pode acontecer dele rejeitar o Evangelho amanhã. Isso é um fato. Então, meu querido, se alguém, você pregou para ele, ele rejeitou,
não significa que ele está necessariamente condenado. E Deus pode dar ele outra oportunidade ou outras oportunidades. Eu, particularmente, eu não aceitei Jesus logo na primeira pregação que alguém trouxe para mim. Do contrário, eu fazia escárnio, deboche, piada com crente, eu era crítico, sarcástico, mas Jesus foi misericordioso. Mas todos aqueles que vieram antes foram usados por Deus para preparar o terreno. Então nós precisamos compreender. De repente Deus te chamou para lançar a semente, mas Deus vai usar outro que vai regar aquele terreno com a oração, com o jejum, com lágrimas, para que Deus venha quebrantar aquele coração. E Deus assim o faz. Ele pega terreno, meu irmão, que não ia dar nada, mas a oração, ela faz mudar até mesmo o terreno. E outro ponto que eu destaco: quem prega o evangelho tem que estar preparado para encontrar os vários tipos de terreno. Pessoas que vão debochar, que foi o meu caso, mas Jesus teve misericórdia. Pessoas que vão zombar, pessoas que vão criticar, pessoas que vão fazer chacota. Então a pessoa tem que estar preparado, porque a Bíblia fala que nós devemos lançar a semente, porque nós não sabemos se é que esta ou aquela vai vingar. Mas nosso papel é lançar a semente. O crescimento, ele vem de Deus. É por isso que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele fala aquela briga que havia. Uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros eram de Apolo, outros eram de Jesus. A igreja estava dividida. Ele fala, olha, eu plantei, fulano regou e Deus deu o crescimento. É um trabalho em equipe. Olha a situação de Noé. Noé, ele pregou para a sociedade daquela época. Pregou talvez para os pais, pregou para os irmãos, para os primos, para a família, pregou para a sociedade da sua época. E todo mundo ria, fazia chacota e debochava, achava que ele estava caduco. Ele não conseguiu alcançar uma multidão. Veja só, não conseguir levar uma alma para Jesus não é sinônimo de fracasso. Você pode estar pregando, você pode estar anunciando e ainda assim as pessoas resistirem e não aceitarem. Noé se deparou com isso, mas o consolo de Noé é que a mulher, os 2 filhos e as 2 noras creram na mensagem, no caráter e na índole de Noé. Meu querido, vamos pregar a mensagem do Evangelho. Amém? Encerramos aqui a nossa lição, a lição de número 2. Eu procurei fazê-la de forma mais resumida, mais objetiva. Como muitos irmãos sabem, eu estou enfrentando um problema de enfermidade na minha casa, ou um problema que me pegou de surpresa. Além dos meus vários problemas de saúde que eu já te relatei em alguns vídeos, a minha esposa, ela sofreu um AVC, entendeu? Isso já tem uns 15, 20 dias aproximadamente. Ela fez a cirurgia esta semana e no ato da cirurgia ocorreu um segundo aneurisma. Ela começou a entrar em choque, se debater, a pressão dela caiu vertiginosamente e quase morreu na mesa de cirurgia. Foi levada para a UTI, não estava falando, não estava interagindo, foi feita a tomografia e o AVC que a minha esposa sofreu, ele envolve a fala, foi frontal, a fala e a capacidade de percepção, de emoção. Minha esposa não está expressando emoção, os movimentos de parte do corpo estão lentos. Ela vai precisar fazer várias sessões posteriormente com um fisioterapeuta e um fonoaudiólogo. Então eu conto com a sua compreensão da minha dificuldade durante esse período de preparar o material. Mas aquilo que eu estou fazendo, o pouco que eu consegui, pode ter certeza, eu vou fazer com muito carinho, com muito amor e na direção de Deus. Meu querido, eu quero pedir a sua ajuda em oração.
quero pedir que você continue orando pela minha família. Eu estou sofrendo, na verdade, um ataque espiritual. Tem 3 anos aproximadamente que nós começamos esse projeto, sem cobrar um centavo de ninguém. Eu faço esse trabalho e sou eu sozinho que comando a câmera, que faço a edição, que trabalho o texto, produzo isso com muito amor, porque eu já recebi lá na cruz do Calvário, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso receber 2 vezes, mas eu peço que você esteja me ajudando em oração, porque eu estou no meio de uma batalha espiritual muito grande. Posteriormente eu poderei trazer algumas informações para os irmãos daquilo que estamos enfrentando. E eu louvo a Deus porque quando a minha esposa sofreu o AVC, eu mandei uma imagem para o grupo de pessoas que me pedem os slides pelo WhatsApp. Eu pedi àquelas pessoas que, pelo amor de Deus, que me socorressem naquela hora, porque nós estávamos sendo vítimas de ataques demoníacos, satânicos no mundo espiritual. E naquela madrugada Deus levantou um exército de oração. A minha esposa, quando ela foi fazer a cirurgia, mais uma vez, eu vim para o grupo, coloquei aí no YouTube a imagem pedindo oração. Ela era para ter morrido na mesa de cirurgia, meu amado. Então, ore pela minha vida. Outro sim, eu nunca fiz isso, que eu vou fazer agora, nesses 3 anos que nós estamos fazendo esse projeto. Eu faço com visão de reino, eu não faço por causa de aplauso, de sucesso, fama. Tenho muita dificuldade em lidar com o que diz respeito a finanças, porque eu já vi muita gente começar bem e terminar mal, porque passou a amar mais o prêmio do que o trabalho. Mas até Davi, em dado momento, ele comeu do pão da proposição, que eram os pães que eram consagrados para o sacerdote, somente o sacerdote poderia comer. E Davi, ele naquela aflição procurando comida, porque estava com fome, com um grupo de soldados, o sacerdote pegou aqueles pães da proposição. Foi o único momento na história de Davi que ele precisou daquela ajuda. Meu querido, eu te peço no nome de Jesus, se o Senhor, se o Espírito de Deus falar ao seu coração e você puder nos ajudar, tanto na oração ou com alguma ajuda financeira, eu faço isso com temor de Deus, irmãos. Faço isso com temor, nunca o fiz. Estou fazendo pela primeira vez, porque eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande que os irmãos não podem imaginar. Uma batalha muito grande. E se você puder fazê-lo, nos procure no WhatsApp, eu sempre coloco esses slides disponíveis para você baixar, para você... Aliás, eu não estou nem colocando para baixar, porque alguém estava entrando lá e mudando o conteúdo do meu material, deturpando o que eu estava produzindo. Mas todos que me procuram no meu WhatsApp, eu adiciono, criei várias listas e eu envio para você. Eu não vou colocar aí o número da minha conta, que eu não tenho esse objetivo de fazer fortuna. Mas se o Espírito de Deus comunicar ao seu coração, em nome de Jesus, nos socorra, nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade, pelo estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos plantas e terrenos apropriados, frutíferos, plantas que dê frutos a 30, 50, a 100 por um. Ensina-nos, ó Pai, a despertar em nós novamente o paixão de pregar a palavra, de anunciar a palavra e deixar que a palavra venha transformar, moldar a nossa vida. Que nós não venhamos ficar somente envolvidos dentro das 4 paredes com os nossos congressos, simpósios e as nossas festividades, mas que o Senhor desperte esta instituição, a Assembleia de Deus no Brasil, para fazer trazer o último avivamento antes da volta do Senhor, para que almas, um exército, multidões venham aos pés do Senhor. Nós te oramos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Quero dizer para os irmãos que em caso de arrebatamento, eu não vou precisar da ajuda financeira. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, mas eu me alegro no meu Senhor, no nosso Salvador, no nosso Senhor, porque eu tenho a certeza que você também não estará aqui para assistir à próxima lição em caso de arrebatamento. Uma coisa eu estou certo, eu te encontro na glória, quando aquela trombeta soar. Um forte abraço, fique na paz, em nome de Jesus.